Aleluia, Jesus. Paz do Senhor, povo querido. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam abençoados no dia de hoje, na data de hoje, com a palavra do Senhor. Vem comigo ler Bíblia. Vem com a irmã Mary ler Bíblia. Essa palavra de hoje é gloriosa, irmãos. Deus vai nos abençoar na data de hoje através desta palavra. Capítulo 4 de Romanos. Se você tem a sua Bíblia física, abra. Se estiver no app, abra. Se quiser só ouvir, irmã Mary, amém. Se você quiser compartilhar já no começo do vídeo, compartilhe. Deixe seu like. Deus recompensará, com certeza, irmãos. Vamos fazer missão. Vamos espalhar a palavra do Senhor enquanto há tempo, enquanto podemos, enquanto somos um país livre para pregar o santo e glorioso Evangelho. Sabemos que muitos países, mais de 15 países, de fato, não pode ser pregado o Evangelho, irmãos. Conhecemos muitos, né? Muitos países, como Coreia do Norte e muitos outros, não podem pregar o Evangelho, irmãos. E nós no Brasil somos livres, né, para pregar a santa palavra do Senhor. Então, enquanto é tempo, compartilhe, envie a palavra do Senhor. Vamos fazer o nosso melhor. Amém, queridos? Deus abençoe. Romanos, capítulo 4, que diz assim: Abraão, justificado pela fé. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida está sendo paga porque você trabalhou, né? Tá certo. Mas o que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independentemente de obras. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por isso que a nossa fé, irmãos, é impossível agradar a Deus sem fé. Não tem como agradar o nosso Deus se nós não tivermos fé nele. Então vamos obter uma fé, não fingida, mas uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Na pior provação, cremos em Deus. Temos fé nele, porque é ele que nos justifica. Amém, queridos? Versículo 7. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Por quê? Porque creu em Jesus Cristo, irmãos. Então todos os pecados são perdoados, todos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Jogará em rosto, cobrará, né? Vem, pois, estas bem-aventuranças. Vem, pois, estas bem-aventuranças, inclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos. Visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Aleluia, Jesus. Irmãos, nós já sabemos, no vídeo passado já foi falado, né, sobre a circuncisão, que eles acreditavam que o menino com 8 dias, tinha que ser circuncidado para provar que era judeu, na lei de Moisés, né? Então ele estava dizendo aqui que Abraão foi justificado pela fé mesmo antes da circuncisão, ou sendo circunciso ou não sendo circunciso, a fé que nos justifica. E Abraão foi justificado pela fé e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, ainda quando não era circunciso, né? Para vir a ser o
pai de todos os que creem. Abraão, o pai da fé, né, que eles falam, né, porque foi o primeiro a ter essa fé que ia imolar o próprio filho, né, porque Deus pediu o Isaac em sacrifício e ele iria. Se o pai me deu, o pai tirou, né? Mesmo com o coração partido ali, mas ele ia. E só que antes, o Senhor só tinha provado ele, né? Antes dele matar Isaac mesmo ali no sacrifício, o Senhor proveu o cordeiro. Ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. O pai da circuncisão. Isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé? Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Meu Deus, irmãos, isso aqui é muito forte, ó. Pois se só os da lei, ó, e que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Mas não é desse jeito, né, irmãos? Através de Abraão, através da fé e através do sacrifício perfeito de Jesus, foi ao contrário, né? Anula-se a lei e através da fé alcança-se a promessa, né? Então ele está dizendo aqui, ele trocou aqui, né? Pois se só os da lei que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Mas não é desse jeito, né? O jeito que ele falou, ele trocou o jeito da linguagem dele aqui, né? Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firmes, ó, através da graça, ó, segundo a graça, a fim de que sejam firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que está da fé, que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Ah, irmãos, que linda essa palavra de Romanos, que Paulo usou essa linguagem trazendo a memória de Abraão, porque os romanos, eles puxavam muito pela lei, né? Como está escrito, versículo 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ai, irmãos, que glória! Esse é o nosso Deus, que pode olhar na porta da caverna ali, do sepulcro de Lázaro, e diz, Lázaro, vem para fora. Ele pode olhar para a morte e transformar em vida, irmãos. Aleluia, Jesus é desse jeito. Chama a existência as coisas que não existem. Tenha fé, irmãos, ainda que você não tenha visto o seu milagre, ainda que você acredite que está tão difícil de ver o seu milagre, tenha fé. Porque ele traz a existência, aleluia, as coisas que não existem. Ele que forma todas as coisas. Então gere a fé no teu coração, que do jeitinho que tu gerar, ele vai fazer acontecer. Melhor ainda às vezes, né? Porque ele pensa mais altos que nós. Aleluia, Jesus. Versículo 18. Abraão esperando contra a esperança, ó, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Sim, porque no começo ele falou, sou de idade, minha esposa é de idade, como que eu vou ser pai das nações, não tenho filho? Mas ele foi contra a esperança, mas creu. Ó, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe foi dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer a fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, ó, a velhice, né, amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, 90 anos, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias
a Deus, dando glória a Deus. Irmãos, fortaleça a sua fé. Fortaleça a sua fé. Tem dias que a gente acorda sem fé. A gente acorda acreditando que ou já passou, né? A mãe tem um ditado, não sei se eu vou dizer certo, mas ela tem um ditado que um cavalo bom, quando passa, se não aproveitar a montar, tu não pega mais ele, né? Então, é desse jeito aqui, irmãos, ó, tem que ter fé a todo instante. A gente acorda com aquele dia assim, tipo, não vou, Deus, já passou a oportunidade, já deu. Não, irmãos, tenha fé. Tenha fé que Deus está no controle de tudo da sua vida. Tenha fé que não cai uma folha da árvore sem ser a permissão de Deus. Use, movimente a sua fé. Porque eu sempre digo, irmãos, a fé não é um dom, não é um sentimento. Eu sinto que tenho fé. Não, irmãos, a fé é um comportamento. A fé é um comportamento, eu me comporto com fé, eu decido ter fé no Deus que eu creio. É uma decisão, a fé é uma decisão. É um comportamento, eu me comporto com fé. Não é um sentimento, hoje eu tenho fé, amanhã já não tenho, o meu sentimento. Não, irmãos, fé é um comportamento. Então, decida ter fé no Deus que te criou, que fez os céus e a terra, e que já fez muitos milagres por ti. Não é impossível fazer novamente, só tenha fé nele. Amém, queridos? Fortaleceu, dando glória a Deus. Versículo 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aleluia, Jesus, que capítulo glorioso. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado. A saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Oh, glória. Santa tua glória, Jesus. Nós cremos que ele ressuscitou, irmãos. Nós cremos que ele veio nos buscar. Nós cremos que nenhum trabalho é em vão. Nós cremos que a recompensa vem dele, não vem do homem. Nós cremos que o seu sangue perdoou nossos pecados. Nós temos temor a ele, por isso não voltamos a pecar. Nós cremos nele, irmãos. Aleluia. E não foi somente por Abraão, mas por nós também, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Meu Deus, que glória! Ele morreu, ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Para dizer assim, eu os justifico. Eu perdoo e eu os justifico. O justo será justificado pela fé, irmãos. Meu Deus, por isso que o justo viverá pela fé. Porque não é fácil, irmãos, ter fé naquilo que não existe. Ele traz à existência as coisas que não existem. Né? Prometem algo para mim e eu creio naquilo, mas demora um tempo e aí eu vou deixar de crer? Não, creia nas coisas que tu não estás vendo diante dos teus olhos. Se foi Deus que te prometeu, fica na posição de justo, porque o justo será justificado. Não blasfeme, não murmure, não reclame. No tempo certo, o Senhor te justificará. E chega até os teus olhos visivelmente o cumprimento da promessa. Amém, queridos? A justificação pela fé e paz com Deus. Capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Oh, aleluia, Jesus, que palavra! Esse capítulo 5 de Romanos é glorioso, irmãos. Vem comigo ler Bíblia.
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Que glória, meu Deus, que lindo isso aqui, irmãos. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Meu Deus. Ora, Massuramai, que palavra gloriosa, irmãos. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha, irmãos, se ele fosse lá para a cruz morrer só pelos justos, pelos perfeitinhos, o que seria de nós pecadores? O que seria dos gentios? O que seria de nós? Mas ele aqui diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso o sangue dele veio para nos perdoar, para nos lavar, para nos redimir. Ele é o nosso Redentor, aleluia! Oh, glória! Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Lembrem Apocalipse, a ira, a cólera do Senhor, que será derramado sobre a terra, sobre todos aqueles que não creem no Senhor, que não querem obedecer, que por mais que é pregado, é ensinado com amor, não querem entrar pelo caminho da justiça, mas querem viver uma vida de libertinagem como bem entendem, não querem obedecer a palavra do Senhor, não querem deixar para trás os frutos da carne. Querem viver os frutos da carne, acreditando que irão entrar no céu. Então beberão da cólera, da ira do Senhor. Mas hoje ainda é tempo de nós crermos nesse sangue derramado na cruz do Calvário por nós, para nos perdoar. Só basta nos arrepender, gerar o fruto do arrependimento e dizer, Senhor, o que eu fiz não quero fazer mais. Agora eu quero viver na tua justiça. E ele nos perdoa, irmãos. Versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, e agora nós recebemos a reconciliação. Nós recebemos o que, irmãos? De quem recebemos agora a reconciliação. Ah, meu Deus do céu, nós somos reconciliados com Cristo através do seu sangue na cruz, irmãos. Aleluia. Versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, Adão, né? O pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Quando não tem nada a obedecer, o pecado não é levado em conta, irmãos. É isso aqui, ó. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aleluia, Jesus!
Adão pecou, todos morreram, pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas por um só homem veio a graça e superabundou, e agora todos têm o direito do perdão, da redenção, por um só homem, Jesus Cristo, que abundou sobre todos nós. Aleluia, Jesus. Versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Um pecado só retirou eles da graça, mas através de Jesus tu pode ter muitos pecados. Ele te perdoa de todos e te justifica de todos, mediante ao arrependimento. Ah, irmãos, que palavra gloriosa, irmãos. É tão fácil se escapar da ira do Senhor. É tão fácil. Aleluia. Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ah, irmãos, essa palavra me enche de alegria, porque Ele é a causa de nós não sermos consumidos, irmãos. É a misericórdia dEle na cruz. Aleluia. Sinto a glória de Deus, irmãos. Sinto a glória de Deus aí. Que palavra gloriosa. Aleluia! Pois assim como por um só uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só auto de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ah, irmãos, quer receber vida? Receba Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que glória, irmãos. Meu Deus. Versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Quer se tornar justo? Creia no sacrifício de Jesus na cruz. Creia, não o negue mediante a qualquer provação nessa terra. Creia que este homem justo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, é o nosso Deus vivo, Pai nosso Abba. Creia em Jesus Cristo e será salvo tu e a sua casa. Creia, querido, creia com toda a tua fé em qualquer circunstância, porque eles se tornarão justos. Aleluia, Ele é o poderoso que pode tirar o pecado do mundo, e Ele tirou. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado? Quem sabe essa? Quem sabe? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh, aleluia, Jesus. Que palavra gloriosa, irmãos. Aleluia. A fim de que com o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Que palavra gloriosa. Amanhã, capítulo 6, se Deus assim nos permitir, fique degustando essa palavra gloriosa, crendo de que não há pecado que o teu Jesus não possa te justificar, te perdoar, te redimir. Agora, uma vez sendo perdoado, não volte à prática do pecado, irmão. Acredite que se é pecado, já foi perdoado, não volte. Não volte como a porca lavada volta para a lama. Não volta. Tente, busque mais a Deus através da oração, fidelidade à palavra, porque quanto mais fiel você ser à palavra e ao teu Deus, mais Ele será fiel ainda, te justificando, te guardando. Como diz uma pastora que eu conheço, ela fecha a boca do leão e Ele vai fechando as bocas dos leão, vai fazendo travesseiro para te dormir. Amém? Como Ele fez para Elias, para Daniel. Amém, queridos? Ele fez para Daniel na cova dos leões. Ele fechou a boca dos leões e fez travesseiro para ele dormir.
Amém, queridos? Então vamos crer nele, que este nosso Jesus é poderoso para nos justificar, nos perdoar, nos redimir, nos orientar para nós não perdermos a chance de entrar na cidade pelas portas. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor. Amanhã, se Deus assim nos permitir, capítulo 6 de Romanos.